Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a difamação da figura de Dom João VI. Nós teremos como fonte, base, vamos fazer a leitura de um artigo da historiadora portuguesa Alice Lázaro, intitulado De Mal a Pior, de Palácio Real a Museu Nacional Incendiado, e a difamação da figura de Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse artigo saiu, a historiadora portuguesa Alice Lázaro, que é especialista exatamente nos períodos históricos de Dom João VI e de sua mãe, a Rainha Dona Maria I, Alice é uma grande especialista, segundo o meu entendimento, é a maior especialista nestes dois reis, né, em Portugal atualmente. Então, na altura em que o Palácio Nacional da Quinta da Boa Vista foi incendiado em 2018 e o Bolsonaro deu aquela declaração horrorosa, ele ainda não tinha sido empossado, sobre o incêndio do palácio, incendiou e daí não tem nada o que fazer. Com aquela resposta já se viu evidentemente como a cultura seria tratada no país. Mas o artigo de Alice Lázaro tem uma grande virtude, que é a virtude de repor o aspecto da Quinta da Boa Vista, a compra da Quinta da Boa Vista pelo então príncipe regente Dom João, nos seus verdadeiros parâmetros históricos, né? Dentro da historiografia brasileira, Dom João VI e Dona Maria I serão talvez os dois reis mais difamados pela historiografia nacional. É verdadeiramente assintoso o que foi feito com a biografia de Dom João e de Dona Maria I, né, no Brasil. Sobretudo porque é uma literatura e é uma historiografia panfletária. É uma historiografia que não vai às fontes nem aos acervos tradicionais. É uma historiografia de compromisso com ideologias, e no caso ideologias revolucionárias, que inventam processos, né, e procedimentos da coroa portuguesa que nunca existiram. Eles estão-se nas tintas para a documentação. Dá-se inclusive a impressão de que nunca leram absolutamente nada, ou que não entendem como funcionava o Estado português, né? Bem, então essa nossa aula de hoje é a leitura do texto de Alice, e antes quero fazer aqui um breve comentário. O chamado Paço Imperial, que virou depois o Paço Imperial de São Cristóvão, né, o local chamado de Quinta Boa Vista, foi parte da fazenda dos jesuítas. Então, qual é a história da Quinta da Boa Vista? A área onde se localiza ainda hoje a Quinta da Boa Vista, que se localiza no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, era parte da fazenda dos jesuítas. Mas, no ano de 1759, o Marquês de Pombal decretou a expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as colônias, ou as ditas colônias, né, portuguesas. Colônia é um termo com o qual eu não concordo e já expliquei por várias razões. Das possessões ultramarinas portuguesas. Evidentemente que com essa expulsão, o patrimônio da ordem, não é, reverte. Então sai da mão dos jesuítas. No caso do Rio de Janeiro, os jesuítas tinham possessões muito grandes, né? Eles possuíam fazendas muito próximas, digamos, que tinham os nomes de São Cristóvão, Engenho Velho e Engenho Novo. Ficou, inclusive, o nome dos bairros, né? E essas propriedades foram subdivididas em grandes chácaras
e adquiridas por particulares. Bem, no início do século XIX, a área então chamada Quinta da Boa Vista, que era muito distante do então centro da cidade do Rio de Janeiro, né, pertencia a um comerciante português muito rico chamado Elias Antônio Lopes, que adquiriu um dos lotes desta antiga fazenda dos jesuítas. E lá esse homem ergueu um casarão, um palacete, em 1803, que era chamado de Chácara do Elias. Né? Esse palacete tinha uma bela vista, uma lindíssima vista para a Baía da Guanabara, de onde vem, teoricamente, o nome Quinta da Boa Vista. Né? Bem, com a mudança, com a transmigração da corte para o Brasil, em 1808, Dom João instala-se na Quinta da Boa Vista, no Paço Real. Né? O que conta a historiografia brasileira? Que, devido à falta de moradias na cidade, a coroa portuguesa confiscou casas para uso da corte e, em troca de recebimentos de favores políticos, o comerciante português Elias Antônio doou o seu palacete a Dom João VI, que aceitou a propriedade. Isso é o que conta a historiografia brasileira. Isto é uma mentira sórdida. Sórdida. E isto nunca aconteceu. Muito bem. Dito isto, passemos agora à leitura do artigo da professora Alice Lázaro. Abre aspas. A pessoa que melhor podia esclarecer a questão da difamação acima aludida, melhor dizendo, a infâmia que paira e vem à baila de vez em quando, sempre que convém, sobre a figura del rei Dom João VI, e tornou a ribalta recentemente, em virtude do incêndio do Museu Nacional, antigo Palácio Real do Rio de Janeiro, seria a voz da autora da tese que recria os passos da vida de Elias Antônio Lopes. A autora que invocamos aqui é Nilza Lícia Xavier Silveira Braga, e a tese dela intitula-se Entre Negócios e Vassalagem na Corte Joanina. A trajetória do homem de negócios, comendador da Ordem de Cristo e deputado da Real Junta de Comércio, Elias Antônio Lopes, 1770 a 1815. Niterói, 2013. Esse é o título da tese de Nilza Lícia Xavier. Ao perceber, pelo amalgamado do título, vislumbra-se, na densidade da matéria, certamente bem intencionada, que a autora pretende dar a conhecer ao mundo uma figura daquela época, demonstrando ao mesmo tempo como era possível ser-se corrupto, acoberto de tão pomposas e honradas condecorações, contando com a cumplicidade do monarca. Veja a acutilância da professora Alice Lázaro, porque é exatamente mais ou menos esse o modus operandi, entre outros métodos, da historiografia nacional. O comendador da Ordem de Cristo era uma ordem honorífica, um grau extremamente importante dado a pessoas de extrema relevância. E aí é preciso entender como a coroa funcionava na distribuição dessas comendas. Então, o que a tese vai colocar é exatamente isso aqui que a Alice ressalta. Um comendador da Ordem de Cristo é um corrupto quanto mais, e o monarca, no caso, naquela altura, o então príncipe regente, que ainda não tinha sido empossado rei, o príncipe regente e a rainha Dona Maria I endossavam a corrupção. Voltando ao texto de Alice. A cumplicidade real advém desde logo do fato de girar o dito estudo
em torno da figura do negociante Elias Antônio Lopes, que isolamos aqui, em virtude de ter sido propriedade dele o palácio, que jaz agora reduzido a cinzas, com todo o seu espólio, calamidade irreversível para a memória da nação brasileira, brutalmente atacada sem apelo nem agravo que o justifique. É consabido que o Palácio Real de São Cristóvão foi oferecido pelo seu proprietário ao príncipe regente, na altura da sua chegada ao Rio de Janeiro, perante a realidade consumada de não haver lugar bastante para albergar os servidores da corte e da família real, e esta, naturalmente. Dali, a passos curtos se tem concluído, e parece não ficar inteiramente esclarecido, sem dar margem à dúvida, que o regente o tomara logo para si, expoliando Elias Antônio Lopes, mostrando com essa atitude servir-se dos bens alheios, escondendo a vileza do seu gesto na outorga de mercês e títulos ao outro, numa desavergonhada troca de favores. Isto aqui que a Alice está colocando é exatamente aquilo que eu falei no início, não é? Corre pela historiografia nacional, a farta e a barão, que a coroa portuguesa, quando veio para o Brasil, tomou inadvertidamente, né, expoliou o patrimônio, os melhores patrimônios, digam-se de passagens, que existiam no Rio de Janeiro. E, em troca, deu títulos nobiliárquicos. Né? Isso é o que conta a história. Continuemos. Nem vale a pena salientar o que está por detrás de tais conclusões reafirmadas e propagadas aos quatro ventos. Muito a propósito da inoperância e má gestão pública das riquezas do Brasil, de conluio com os governantes, justificando os maus procederes, havendo-os em vista, como se diz por aí, desde o seu descobrimento. Isso é uma outra coisa que a historiografia brasileira fala. Ela imputa toda a má gestão do Brasil, todo o caos do Brasil, todas as péssimas instituições brasileiras aos portugueses. Os portugueses não têm nada a ver com isso. Nunca tiveram. O Império dá uma guinada e a República dá outra guinada. Quer dizer, entre o Brasil da coroa e o Brasil do Império e da República, as distâncias são abissais. E é preciso que se entenda isso e parar de jogar a culpa no passado e assumir as consequências das atitudes que os próprios brasileiros têm construído. Né? Continuando, a autora, lá pelo meio da sua tese, não esconde, antes avança, com informação bastante, para se poder ver com clareza qual foi o real procedimento. Mas para o leitor chegar aí, terá de prestar atenção, mais do que é óbvio, no corpo do texto às notas de rodapé. É nelas que o leitor poderá ir mais longe no entendimento da coisa, mas ainda assim, através da consulta dos autores que ela cita, nos quais pode colher mais e verdadeiro entendimento da questão. Vou citar a autora e vejo o leitor se com desafeto e sem paixão pode ler o que aconteceu na realidade. Abre aspas. A chácara de São Cristóvão, que o negociante mandou construir, era por todos conhecida como a mais ampla e a mais bonita de toda esta cidade, citada de Edmundo Luiz, à corte de Dom João no Rio de Janeiro, editora Conquista, 1957, segundo volume. Aqui só o Edmundo Luiz é um dos autores fundamentais para a gente entender o período de Dom João. Um autor fundamental é o Padre Perereca. Tá? Então, tem que ler realmente as obras de Edmundo Luiz. A Corte de Dom João tem vários volumes. Não é uma obra barata de ser adquirida no Brasil, é uma obra, de certa forma, rara, porque ela não foi republicada, não é? Mas é fundamental. E prossegue. O terreno foi comprado em 1803 para a construção do casarão. Quando Dom João se estabeleceu no Rio de Janeiro, em 1808, a residência ainda estava em construção. Por isso não foi ordenado pelo Conde dos Arcos que o imóvel entrasse no regime de aposentadoria. A aposentadoria é o procedimento histórico antigo europeu de
em caso de catástrofe, guerra ou situação incomum, acolher e hospedar os desalojados, processo legal denominado boleto ou aboletamento. Pedro Calmon, em Rei do Brasil, citado por Arthur de Magalhães Basto, discutiu sobre o oferecimento feito por Lopes de sua chácara Dom João. Calmon confirmou que a construção do solar, do palácio, iniciou-se em 1803 e era vasto como o mais vasto e ostentoso lugar. Comentou também que Elias destinava a chácara ao regente, sendo ela vista como a casa da profecia, pois ele, regente, aceitou a doação do portuense. A autora remete para Arthur de Magalhães Basto, Porto e Brasil, Figuras e Fatos da História Luso-Brasileira, lançada pela editora Progredior, 1946. Nota importante. A autora não se compromete nesta passagem do seu trabalho nem mais adiante. A questão, insistimos, reside no fato de, como acontece com todas as teses acadêmicas, fechar lacunas com base em opiniões sortidas, deixando o leitor feliz, geralmente acadêmicos também, porque as meias-verdades citadas deixam em aberto todas as hipóteses à vontade do freguês. Isto é, se adiante, quando ela remete para a verba relativa aos pagamentos efetuados pelo regente, tivesse ido mais longe e indagasse, a partir das fontes, designadamente Luís Edmundo, o procedimento inteiro havido na ocasião. Não cita, e é pena, mas se o leitor tiver acesso ao referido livro de Luís Edmundo, de certeza nele achará satisfação para a questão, livrando do labéu a imagem do regente, depois Dom João VI. Procure-se os maus hábitos noutras vertentes da própria condição humana, mas, por favor, não na pessoa da real instituição da coroa. É exatamente naquele autor, precioso pela sua informação a propósito, que se acha a notícia autêntica e processual, quando nos oferece, remetendo para a nota de rodapé a seguinte explicação. Abre aspas. Na obra de Luís Edmundo, consta que o valor foi de 21.929.000 réis, quantia que, conforme se verifica por certos documentos que ainda existem no arquivo dos domínios da União, pagava somente as obras extras. A nota acresce ao corpo do texto da autora, Nilza Lícia Braga, onde ela declara: outro ponto relatado foi que o negociante Elias Antônio Lopes recebeu 400 cruzados, equivalente a cerca de 1.600.000 reais, como gratificação após a doação da chácara. Por conseguinte, a chácara de São Cristóvão foi redondamente paga pelo príncipe regente. Entende? Eis o ponto. Então, Dom João pagou, veja, um valor de 21 milhões. E depois, mais 1.600.000. Evidentemente que aí seria preciso ter um estudo sobre a antiga moeda referida, nesse período, que é o cruzado português, e os valores referentes àquilo. Então a autora, Lícia Braga, coloca isso. Mas ela não conclui, ela deixa o assunto em aberto. Então a chácara de São Cristóvão, ela não foi uma doação, ela foi comprada, ela estava inacabada. Dom João termina a construção, paga pela construção, termina a construção e ainda paga um valor adicional, não é? Mas, continua, digo como investigadora e conhecedora de procedimentos em situações idênticas, relativas ao longo período da monarquia lusa. Duas reais instituições que abarcavam bens próprios eram, desde a fundação de Portugal, a coroa, diríamos o Estado, se fosse hoje, e a partir de Dom João IV, a Casa do Infantado.
Dom João IV é o primeiro rei da dinastia de Bragança, não é? Então, Dom João IV separa o patrimônio pessoal do Ducado de Bragança e da coroa. O filho primogênito, que seria o herdeiro da coroa, portanto, aquele que seria rei, não é? É o administrador da coroa. O segundo filho, para ele, a casa do infantado reunia os bens dos filhos, portanto, daqueles que herdariam o título de duque. Com esta ação absolutamente correta, Dom João IV, que é o primeiro rei da dinastia de Bragança, ele separa o patrimônio privado, né, da família real do patrimônio da coroa. Tá claro? Então, voltando. O período da monarquia lusa. Duas reais instituições que abarcavam bens próprios eram, desde a fundação de Portugal, a coroa, e a partir de Dom João IV, a Casa do Infantado. Esta destinou-se concretamente a reunir os bens dos filhos segundos dos monarcas, os bens dos filhos segundos dos monarcas, numa solução real, para evitar disputas entre os irmãos, numa linha de sucessão. Essa matéria pode ser verificada, nomeadamente, no Dicionário da História de Portugal, sob a direção de Joel Serrão. Por virtude das circunstâncias, foi o infante Dom João o sucessor ao trono, dada a morte inopinada do herdeiro, o príncipe do Brasil, Dom José, sendo ambos filhos da rainha Dona Maria I, como se sabe. Todos os filhos primeiros da dinastia de Bragança morrem antes de assumir o trono. Isso é uma tragédia desde o juramento da Imaculada Conceição, feito por Dom João IV. Tá? Isso é um fenômeno absolutamente misterioso que acontece na história de Portugal. Todos os primogênitos da dinastia de Bragança morrem. Nenhum deles assumiu o trono. Então assume o segundo. Não é? Então o príncipe regente, não é? O príncipe regente, então o príncipe do Brasil, naquela altura era Dom José, irmão mais velho de Dom João. Dom José morre. E, a partir disso, Dom João, que era o titular da Casa do Infantado, assume como príncipe, né? E depois como príncipe regente. Tá? Como príncipe do Brasil e depois como príncipe regente. Era a data do falecimento do irmão, na qualidade de filho segundo, o infante Dom João, senhor da Casa do Infantado. Por sua vez, herdada por morte de seu pai, o rei consorte Dom Pedro III. Concernente aos bens no Brasil, adquiridos in loco ou pertencentes a Dom João, sendo já regente, e na altura da fixação da corte ali, bens patrimoniais onde entra a chácara de São Cristóvão, o que se verificou foi uma de duas situações. Ou foi adquirido para a coroa, como Palácio Real, veja o Palácio da Ajuda em Lisboa, ou para a Casa do Infantado, como instituição paralela, sempre constituída por bens transmissíveis esta e que eram passíveis, como de fato se verificou, de passarem a bens nacionais após a instituição do sistema liberal em 1820, mais concretamente no fim da Guerra Civil, 1832-1834, desencadeada por Dom Pedro I contra seu irmão, infante Dom Miguel, filho segundo, e por conseguinte herdeiro legítimo da Casa do Infantado após o falecimento de Dom João VI, seu pai. Entenderam o esquema? O segundo filho era sempre o senhor da Casa do Infantado. Era ele que herdava o patrimônio da família. Acabou. E o primeiro filho ia ser o rei.
Então, no caso de Dom João, ele é o rei e continua sendo o senhor da Casa do Infantado. Né? Isso aqui que Dom Pedro I faz, filho de Dom João VI, ao ir pelear contra o seu irmão, Dom Miguel, é uma das muitas imposturas de Dom Pedro. Porque ele vai requisitar patrimônio que não lhe pertencia. Ele não era o segundo filho. Né? Essas preciosidades, infelizmente, passam em claro ao historiador brasileiro por razões que ultrapassam o nosso mérito discutir. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos lá. Nunca, por nunca ser, segundo as ordenações do reino, ou lei de exceção, que não se aplica ao caso, poderia o regente aceitar ofertas do que fosse incorporá-las, como usufruto da coroa ou da Casa do Infantado. Então, o que Alice está colocando aqui é o seguinte: mesmo que Antônio Elias tivesse doado a quinta da Boa Vista para Dom João, ele não poderia nunca ter aceitado. E nem incorporado a quinta, seja a coroa, seja a Casa do Infantado. Era proibido, terminantemente proibido, e nenhum rei português fez uma coisa dessa. Portanto, conforme pode ser provado pela consulta de fontes históricas documentadas até o fim do regime pela dita Revolução Liberal, era obrigatório a aquisição e respectivo pagamento em dinheiro de contado através do vedor da Casa Real ou da Casa do Infantado, com escritura miúda de confrontações da propriedade de forma inteiramente legal e conforme ao processo notarial. Nessas contratações estava presente, por ser obrigatório, os contratuantes ou seus representantes. Veja-se o caso da aquisição por Dom João V da Real Quinta de Belém, hoje Palácio da Presidência, ou da Real Quinta de Queluz, hoje Palácio Nacional. Exemplos que não se esgotam neles. Existem monografias publicadas das histórias destes palácios reais, entre outros, como o de Salvaterra, etc. Saiba o leitor que a coroa e a instituição da monarquia portuguesa durou 8 séculos, e através dela foi sempre administrada por servidores da Casa Real e suas dependências, com foros de integridade, como convém a uma instituição de Estado. Se não for assim, como conceber a realização a nível global de um legado português que vem da renascença cristã à expansão até o fim do mundo? Quando a pessoa entra em detalhes burlescos e se perde em miudezas próprias da sua vida familiar ou das falsas verdades veiculadas hoje em dia pelos mídia enganadores, não pode deixar de cair na tentação de fazer juízos do seu tamanho, pequeninos e medíocres. Busque-se no Brasil, se acaso foi preservado, os arquivos e, sobretudo, os registros notariais que serviram à Casa Real, e logo se verificará a verdade ou a falsidade de um regente ter aceitado de graça um bem de outrem, em troca de uma comenda e de um cargo público. Também, para desvanecer esse fato, que sem dúvida teve assento, a matéria que pode ser apresentada com inteira clareza ganharia com isso toda a gente, desde logo o Brasil, em honrar quem deve ser honrado e em castigar quem deva ser castigado. Fecha aspas. Esse é todo o texto que a professora doutora Alice Lázaro escreveu acerca em 2018, né, acerca do Palácio Nacional, quando aconteceu aquela tragédia. O texto é absolutamente claro, não é? E evidentemente que a pesquisa a ser feita sobre ele também não é complexa. E nós ficamos dentro daquela indagação. Por que então não se faz? Por que o Brasil insiste, a historiografia nacional insiste nessas mentiras absurdas acerca da coroa?
Evidentemente que não se trata de incompetência nacional. Trata-se de um projeto. O projeto do falseamento da história. E é nisso que a historiografia nacional está comprometida, em suas grandes medidas, desde 1822. Vamos fazer agora explicado isso, então, que Dom João VI comprou a quinta e pagou, uma breve cronologia, portanto, da propriedade, né? Quem foram os proprietários. Então, de 1565 a 1759, a região era a fazenda, uma das fazendas da Companhia de Jesus. É atribuído que o comerciante português Elias Antônio Lopes compra a quinta em 1803, né? E em 1808 ela é vendida. Então, de 1808 a 1889, ela é o palácio residencial da família real e depois da família imperial. De 1808 a 1822, ela é o paço real, portanto, da família real portuguesa, Dom João VI e Dom Pedro I e Dona Maria I. De 1822 a 1889, ela se torna paço imperial, né? Depois da independência do Brasil. Então, lá passam a morar Dom Pedro I e Dom Pedro II. De 1889 a 1892, ela é propriedade da República Federativa do Brasil, do Ministério da Fazenda. Em 1890, existe o leilão do paço, né? Porque acontece o leilão dos bens da família imperial exilada. E o governo republicano brasileiro é tão criminoso que ele leiloa, inclusive, bens privados. Portanto, os bens que, teoricamente, não poderiam ser leiloados. Não é? Em 1891, ele é sede plenário da primeira Constituição Republicana Brasileira. Em 1892, torna-se sede do Museu Nacional, incorporado em 1946 à Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto ainda no período do Vargas, né? De modo que, como proprietários, a quinta teve os jesuítas, Companhia de Jesus, o comerciante Antônio Elias, né? A coroa, ou a Casa do Infantado, né? E a partir de 1889, passa a pertencer à República, né? Foi a sede da primeira Constituinte, depois foi a sede do Museu Nacional, do Ministério da Educação, passou a prefeitura a ser administrado pela prefeitura do Rio de Janeiro, e o proprietário atual é a União, portanto é o governo federal, né? O Ministério da Educação e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Agora, nós vamos finalizar falando um pouco mais sobre a origem das terras ali, né? Então, no século XVI, entre 1572, por aí, a 1580, que coincide mais ou menos com um período, pouco tempo depois que os jesuítas chegam ao Brasil, havia uma grande sesmaria pertencente aos jesuítas, que se estendia do Rio Comprido, do bairro do Rio Comprido, hoje, né, até Inhaúma. Os jesuítas tinham várias fazendas. Uma outra grande sesmaria deles
ficava localizada em Guaratiba, né, em Guaratiba, Ilha Recreio dos Bandeirantes, e até Vassouras. Era uma fazenda gigante, onde depois será a sede também da Fazenda Real. Né? Então, essa fazenda que está de frente para a Baía da Guanabara, desculpe, essa Sesmaria que está de frente para a Baía da Guanabara, ela foi desmembrada em 3 engenhos. Os jesuítas eram donos de engenhos, tá? E mineradores. Eram muito ricos, a ordem era muito rica. A fazenda do Engenho Velho, a fazenda do Engenho Novo e a fazenda de São Cristóvão. Na fazenda de São Cristóvão, então, essa sesmaria foi desmembrada nessas 3 áreas. Uma igrejinha, os jesuítas construíram uma igrejinha dedicada ao santo. São Cristóvão é um gigante, né? É um santo cuja iconografia é extremamente interessante e é um culto que foi proibido pela Igreja Católica. Exatamente porque São Cristóvão é um gigante ipsis literis. Ele não é um homem alto, ele é um gigante, é um remanescente bíblico. Então, em razão dessa quase heresia dentro do cristianismo, não é? Tanto é que é muito difícil a gente achar uma iconografia de São Cristóvão, sobretudo esculturas no Brasil, né? do gigante carregando o menino Jesus nos ombros, atravessando o rio. Esse culto ficou proibido. Uma igrejinha, então, portanto, dedicada ao santo, que ficava à beira-mar e era frequentada por pescadores, batizou essa região. Quer dizer, São Cristóvão chamava-se Fazenda de São Cristóvão, porque São Cristóvão era o orágo. Né? Evidentemente que com a expansão urbanística do Rio de Janeiro, sucessivos aterros foram feitos ali. Isso fez a orla desaparecer, mas o nome sobreviveu. Né? Em 1752 foi inaugurada uma construção que ainda está de pé. Apesar da beleza e da importância histórica, ela é muito pouco conhecida pelos cariocas. É o Hospital Frei Antônio, que é administrado pela Irmandade da Candelária. Originalmente, o Hospital Frei Antônio era a sede da Fazenda de São Cristóvão. Né? E a produção agropecuária local ajudava a abastecer a cidade. Porém, como nós já falamos, com a decisão do Marquês de Pombal de expulsar os jesuítas, né, esse prédio, que é a sede da fazenda, ele passa a servir como cárcere para 200 padres da Companhia de Jesus, antes deles seguirem para o exílio. As instalações, então, se transformam no Hospital São Lázaro, que é destinado a acolher os portadores de hanseníase que moravam na Praia de São Cristóvão. Após um período de ostracismo, foi somente com a vinda da família real portuguesa, em 1808, que a região se dividiu em chácaras adquiridas por comerciantes abastados. Até hoje, São Cristóvão tem uma herança portuguesa, uma memória portuguesa. Aliás, os subúrbios cariocas é muito português. Né? O Rio de Janeiro será talvez a cidade mais portuguesa dessas grandes cidades. Né? Tem uma memória portuguesa muito grande dentro do Rio de Janeiro. Infelizmente, pouco conhecida. Né? Então, algumas benfeitorias foram feitas. A área ganhou um acesso novo pelo caminho do aterrado ou das lanternas. Né? Em 1858 foi inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que cortava toda a província do Rio de Janeiro. Né? No Largo da Cancela, que recebeu o nome por causa do controle que os jesuítas exerciam sobre a passagem dos tropeiros, começava a Estrada Real de Santa Cruz, que dava acesso a São Paulo e Minas. Né?
com o advento da República, o bairro, que era um bairro nobre, não só perdeu importância, bem como a República vai deixando ele ser invadido. Isso é uma política do governo republicano, política mesmo, que é a destruição do patrimônio histórico, do patrimônio cultural e da historiografia do período da coroa e do período do império. Então, todos aqueles grandes monumentos, né, e os poucos, na verdade, que foram construídos, a República faz questão de deixar eles literalmente apodrecerem. Evidentemente que salvou-se uma ou outra coisa, mas as grandes fazendas, as perdas que, em termos de patrimônio, que a República deixou acontecer, é impressionante, não é? Essa Sesmaria, onde ficava a fazenda dos jesuítas, ela foi concedida aos jesuítas por Estácio de Sá, né, em 1565. Né? Então, os jesuítas tinham um papel muito importante dentro da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo a fazenda, tinha uma função econômica muito importante. Ali eram produzidas hortaliças variadas, eles produziam vinho aqui, eles produziam trigo, não é? Quer dizer, havia um cultivo tão intenso agrícola no Rio de Janeiro. Veja que Dom Pedro II mandou reflorestar a Floresta da Tijuca, que aquilo ali tudo tinha sido acabado, não é? com cultivo de fazenda. Então, a gente hoje, quando olha para o Rio de Janeiro, a gente tem uma ideia do Rio, mas aquela grande mata ela foi sendo devastada. Isso prova, evidentemente, que a atividade agropecuária era muito intensa. Né? Então, o que era produzido na fazenda dos jesuítas abastecia em grande medida a cidade do Rio de Janeiro. Né? Evidentemente, então, quando o Marquês de Pombal, quem é o rei naquela altura é Dom José I, né? Que é o pai da rainha Dona Maria I, que é a mãe de Dom João VI. Né? Então, evidentemente que, uma vez que os jesuítas são expulsos, as fazendas passam, né, a não pertencer mais aos jesuítas. E é dentro desse processo que depois aquelas terras vão ser transferidas para outros proprietários. Né? Como é que os jesuítas chegam a Portugal? Né? Os primórdios da Companhia de Jesus. A companhia é fundada em 1539. O rei de Portugal naquela altura é Dom João III. Né? Então, Dom João III toma conhecimento, é um dos grandes incentivadores, inclusive, e financiadores da Companhia de Jesus. Né? Dom João determina que Dom Pedro Mascarenhas, embaixador de Portugal em Roma, convidasse os representantes da ordem a Portugal. O embaixador solicita a presença de 4 jesuítas, mas Inácio de Loyola manda somente 2. Então, depois desse encontro, Simão Rodrigues é designado para provincial em Portugal e Francisco Xavier embarcou para o Oriente em abril de 1541. Então, na América Portuguesa, porque esse era o nome correto, a Companhia de Jesus vai iniciar suas atividades em 1549, se não me engano. O Concílio de Trento já tinha acontecido. Né? Quando o governador-geral Tomé de Souza veio para o Brasil com a missão de instalar o governo geral, né, iniciando um novo procedimento político-administrativo português,
ele trouxe com ele o primeiro grupo de jesuítas, né? E os jesuítas trouxeram com eles o projeto de colonização, de cristianização, né, dos gentios. Então, os primeiros jesuítas chegam a Salvador, e quem vem primeiro é Padre Manuel da Nóbrega, Aspicueta Navarro, Leonardo Nunes, Antônio Pires e os irmãos Diogo Jacome e Vicente Rodrigues. Algum tempo depois, eles vão começar os processos da inauguração dos primeiros colégios, né, em São Paulo de Piratininga, portanto em São Paulo, em Salvador e no Rio de Janeiro. Então é muito próximo esses três grandes centros, né, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Depois tem uma segunda leva de religiosos que desembarca no Brasil, né? Então a primeira leva vem com o governador-geral, que é Tomé de Souza. A segunda leva vem com a armada de Simão da Gama, né? Uma terceira leva vem com o segundo governador-geral, que é Duarte da Costa, né? Então, ainda no século XVI, foi criada a Província Brasileira da Companhia de Jesus e Nóbrega, né? Desculpe, foi criada a Província Brasileira da Companhia de Jesus, e o Padre Manuel da Nóbrega é nomeado primeiro provincial, né? Então, fazendo de São Paulo, portanto de São Vicente, o núcleo do esforço missionário. Quem sucede Manuel da Nóbrega é Luiz de Gran, né? Bem, especificamente na capitania do Rio de Janeiro, teve um acontecimento marcante para o envolvimento da ordem na conquista da Baía da Guanabara. O padre jesuíta Luiz da Gran, logo após chegar, portanto ele substitui Manuel da Nóbrega, ele destacou-se ao minimizar os frequentes combates entre os tamoios, né? Então o Luiz da Gran, ele enfrenta aqueles levantes que existiam entre os índios, né? E obtém sucesso, né? Evidentemente que no rescaldo desses levantes, aqui é que a gente tem aquela a invasão, né, dos franceses sobre o comando de Villegagnon, né? Ora, com a ajuda dos jesuítas e o afastamento dos teminimós na região conflituosa, né, então vai haver uma negociação entre Portugal e França, né? Vem a esquadra de Mendes Sá, com a ajuda de alguns jesuítas, com destaque para o padre Anchieta, e o apoio de lideranças indígenas, entre elas o Araribóia. Os franceses são expulsos, e evidentemente que esse embate não foi efetivo. Os franceses retornam à Baía de Guanabara, e a coroa então decide ocupar de modo definitivo a região, né? E essa é a história da fundação do Rio de Janeiro. Então, Estácio de Sá, com a ajuda de reforços da Bahia, do Espírito Santo de São Vicente, desembarca na Guanabara em 1565, e com uma frota composta dos jesuítas Anchieta e Gonçalo de Oliveira, portugueses, mestiços, os índios teminimós, os tupiniquins e, sem dúvida, com auxílio dos tupinambás, né? Então, os franceses são expulsos da Baía de Guanabara. Essa que pode ser considerada a primeira guerra de conquista, não é? Em termos portugueses do Novo Mundo, teve um altíssimo envolvimento dos jesuítas, né? E exatamente em razão disto, essa experiência demonstra que esse contato dos jesuítas com os índios foi um contato
que teve uma dinâmica muito bem sucedida, não é? E evidentemente que isso não passou desapercebido da coroa, por óbvio. É impossível pensar na atuação da coroa portuguesa sem a presença indígena operando ao lado da coroa. Não como escravos, tá? Como aliados estratégicos. Alianças, casamentos. Então, os jesuítas desempenharam um papel fundamental nesse ponto, né? Então, depois de todos esses embates, por solicitação do padre jesuíta Gonçalo de Oliveira, eles receberam a primeira sesmaria na capitania do Rio de Janeiro em 1565, não é? Então, essa sesmaria foi uma recompensa, de certa forma, pelos serviços prestados nesse combate, né? Na prestação de socorro espiritual, na criação de acordos militares com as lideranças indígenas. Então, essa sesmaria dos jesuítas chamava-se a Sesmaria de Iguaçu. Ela englobaria, né, atualmente os atuais bairros de Andaraí, Engenho Velho, Engenho Novo, Catumbi, Inhaúma, São Cristóvão e Tijuca. Né? Então, os jesuítas tiveram uma ocupação e uma participação não só de catequese, bem como de administração espiritual, temporal e defesa no Rio de Janeiro. Né? Evidentemente que a expulsão dos jesuítas do Império Português, do Império Ultramarino, é um baque para a coroa, sem dúvida. Sem dúvida. Né? E é preciso realmente entender, quer dizer, a situação que a gente vivia, né? Naquela altura. Depois dessa guerra contra os franceses, né, os jesuítas terão papéis importantes, né? Essa chamada conquista da Guanabara, que foi essa luta contra Villegagnon. Os jesuítas terão, como eu falei, um papel muito importante dentro do Rio de Janeiro. Né? Só para finalizar, então, um outro papel importante é quando o Papa Urbano VIII, em 1639, ratifica uma questão abordada pelo Papa Paulo III, em 1537, quanto à redução de índios à escravidão, né, na República do Paraguai. E há uma bula que proíbe a escravização dos índios. Tá? Evidentemente que isso gera um problema enorme, há interesses locais que vão contra a bula papal, não é? E os jesuítas estão envolvidos no meio dessa querela toda. Né? Bem, enfim, então os jesuítas têm uma participação muito importante dentro do hoje Estado do Rio de Janeiro. Né? Eles têm uma participação, repito, uma participação militar, uma participação educacional, uma participação empresarial, né? Uma participação de defesa, uma participação política e administrativa. Era um jogo extremamente complexo. Os jesuítas eram inclusivamente funcionários pagos pela coroa portuguesa. Né? Existe uma situação muito interessante que é tido como, digamos, uma profecia ligada aos jesuítas, né? Que é uma discussão em relação ao Império Ultramarino português. O padre jesuíta João de Almeida, que era o confessor particular
Salvador de Sá. Enquanto ele celebrava a missa no Colégio do Rio de Janeiro, ele vai conclamar os expedicionários para arrumar para Luanda, numa espécie de profecia. Os jesuítas são muito envolvidos com profecias, com messianismos, etc. É uma ordem muito interessante sobre esse aspecto, né? Ela traz, o grande expoente jesuíta será o padre Antônio Vieira, um grande divulgador da teoria do Quinto Império, do Bandarra, que é uma teoria cripto-judaica, né? Então, os jesuítas têm uma participação nessas manutenções de uma mítica e de uma simbólica fundamental, né? Então, o padre Simão de Vasconcelos, que é o reitor do Colégio do Rio de Janeiro, ele vai, por exemplo, fazer menção a essa revelação mística, né? De que a invasão de Angola não se decidiria no Rio de Janeiro nem em Lisboa, mas no céu, né? Então a participação jesuítica no campo profético é muito grande, tá? É dentro, portanto, dessa terra, né, que se constrói, que é construído, que é levantado o primeiro palácio, né, que vai servir de casa real para a família real, e aonde vai morar Dona Maria e Dom João VI. E exatamente nessa localidade o Brasil vai ser elegido à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.